Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 118º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Última Hora do José Almeida Júnior, representante do Distrito Federal no Giro pelo Brasil. Terra de Renato Russo, o Distrito Federal é a menor unidade federativa do Brasil. Lá não tem municípios, mas sim regiões administrativas. É lá onde fica Brasília, a capital do nosso país. É onde fica também a maior bandeira do mundo, lá na Praça dos Três Poderes. E pela segunda vez no Giro pelo Brasil, aconteceu uma infelicidade. Aconteceu da pessoa, do autor de hoje, não ter nascido no lugar que ele representa. Vou explicar para vocês. O representante de Rondônia no Giro pelo Brasil foi o Superfícies Irregulares, da Irlândia Ribeiro, e lá eu só descobri que ela nasceu em Minas Gerais quando eu li a orelha do livro, nessa parte que fala do autor, e aqui foi a mesma coisa, gente. Eu descobri que o José Almeida Júnior nasceu no Rio Grande do Norte, que ele é potiguar, só quando eu bati o olho aqui, fiquei muito puto com os sites que tinham falado que ele era do Distrito Federal. Tô um pouco me fudendo pra esse detalhe, assim, eu não ia caçar outro livro na realidade, mas assim, também é irônico que Brasília foi construída do jeito que foi construída e tal, tinha que ser alguém de fora para representar o Distrito Federal. E de qualquer forma, o José Almeida Júnior, ele é, além de escritor, um defensor público, e ele escreveu os livros O Homem que Odiava Machado de Assis, Bebida Amarga e a obra de hoje, né, representante do Distrito Federal, Última Hora. Publicado pela editora Record em 2017, nesse mesmo ano ele foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance. E qual que é o resumo do Última Hora, o que acontece no livro? A gente está ali no início da década de 50 no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente vai ter dois principais enredos, assim, que vão estar em torno do Marcos, que é o nosso personagem principal. A gente vai ter o Marcos, pai de família, ele que é casado com a Anitta e pai do Fernando. Ele não vai ter uma boa relação com o Fernando, assim, tipo zero, horrível a relação dos dois. E a Anitta também tá um casamento meio falido, assim, tem toda uma história, a gente vai descobrindo aos poucos como que eles se conheceram, o que foi dando errado. Mas além disso, que talvez é o mais importante no livro, a gente vai ter um enredo que é o Marcos, o pai da família, sendo um jornalista, e ele era um jornalista comunista, só que inicialmente ele trabalha num jornal muito pequeno que mal paga ele, e por causa dessa questão financeira ele vai começar a trabalhar num jornal que está começando ali, que está sendo inaugurado, que se chama Última Hora, que é um jornal que existiu de verdade e que inicialmente ele representava, ele era meio que a voz da imprensa que defendia o Getúlio Vargas. Esse é um bom jeito de sintetizar, assim, e nesse jornal ele não vai estar exatamente de acordo com o que acontece ali, ele não é a favor do Getúlio Vargas, mas ele vai ter que se vender de alguma forma para conseguir se sustentar. E é isso que acontece, essa é a premissa básica do livro. Hoje eu não vou me alongar nessa parte do vídeo, vamos direto para os pontos-chave. As minhas impressões iniciais do Última Hora foram muito negativas, eu fiquei até assustado, assim, porque eu comecei a ler e parecia pra mim um livro muito sem alma, assim, uma coisa técnica, não no sentido acadêmico, mas realmente de ser muito sem graça. Algumas falas pra mim eram muito artificiais, eu ia lendo e pensando, isso aqui parece que foi escrito pelo ChatGPT, parece que foi inteligência artificial que fez essas falas que eram muito artificiais, que eram às vezes meio sem noção, não sem noção, né? Mas às vezes os personagens tinham conversas que eu não entendia por que eles estavam conversando entre si, coisas que eram meio óbvias para eles, porque parecia que era uma coisa que estava explicando para o leitor algum contexto, mas que os personagens entre si conversarem sobre aquilo não tinha lógica. E aí, eu até que entendi, depois de um tempo, passou um período ali em que eu notei que o livro era um pouco mecânico e que não era exatamente um problema, era só um estilo de escrita diferente do que eu tô acostumado ou do que eu gosto. Mas na realidade isso não mudou durante o livro. Até o final eu senti que tinha umas partes mecânicas que parecia que pegava um livro de história e falava assim: eu vou fazer uma fala que englobe este conteúdo, mas que não seja exatamente natural de uma pessoa falar desse jeito. Ou talvez todo mundo no livro era meio palestrinha, assim, talvez era esse o caso e eu só não aceitei isso também. Isso naturalmente vai ser embasado pelo fato de que o livro tem uma linguagem jornalística, porque o nosso narrador, que é o Marcos, que é o personagem principal, ele é um jornalista. E isso me lembrou o livro Informações sobre a Vítima, que eu fiz resenha aqui no canal, que era o representante do Acre no Giro pelo Brasil. Ele que era um romance policial, que tinha essa questão um pouco mais fria, talvez, um pouco diferente, um pouco seca.
E eu acho que aqui tem mais calor, é um pouco diferente nesse aspecto, assim, porque a trama é muito interessante. E eu achei que isso que salvou muito o livro. As movimentações que acontecem ali, as coisas que vão realmente puxando os acontecimentos, é muito bacana. E eu fiquei chocado porque quando eu comecei o livro eu achei que não tinha salvação. E teve. Isso não foi suficiente para eu deixar de pensar que o livro é meio de negócios, assim. É um livro um pouco cinza, um pouco cimento, mas de qualquer forma é o tipo de livro que na minha cabeça, em algum momento eu pensei assim, eu acho que isso seria bom de dar de presente para algum pai, de dar de presente para algum tio, que é aquela pessoa que fica tipo, eu sou racional, eu sou de exatas, talvez seja ideal para essas pessoas. E de alguma forma eu acho que o livro, ele é um pouco House of Cards, ele é um pouco Scandal, eu não sei se vocês conhecem essas séries, essas referências. Ele vai nessa direção, não é exatamente isso, mas ele vai um pouco para esse lado dos esquemas, das tramóias em volta da mídia, basicamente. E falando mais do Marcos, o nosso personagem principal, o nosso narrador, na maior parte do tempo ele é um merda. Ele é realmente uma pessoa com zero carisma, assim. A gente até entende os motivos dele para agir de certa forma em vários momentos, mas na realidade ele é muito amargo. Eu acho que ele é uma pessoa que realmente é meio anti-herói, assim. A gente até que entende ele, mas na real ele é chato. E ele é chato, ele sabe que ele é chato. E ao mesmo tempo a gente conhece a história dele, é uma coisa que não é exatamente óbvia. Eu acho que isso foi interessante no livro, porque ele não era só uma pessoa amarga porque sim, tem todo um contexto para isso. E como jornalista, eu acho que é muito interessante acompanhar ele se vendendo por dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita frequência na sociedade, assim, na vida em geral. E ele vai mudando de opinião. É legal como a linguagem do livro, como as falas vão realmente transparecendo isso, como ele vai deixando de acreditar e se rendendo, assim, a coisas que para ele eram indiscutíveis e de repente não é bem assim. E mais do que isso, entra-se numa discussão do que é ética no jornalismo, do que se pode ou não pode fazer para adquirir informação. É um livro que vai realmente discutir isso, não diretamente, não tem nenhuma parte que fala, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, mas ele vai realmente enlaçando pequenas coisas que vão te deixando duvidoso não, né? Vão te fazer questionar. Pode isso, produção? Pode agir dessa forma? Isso é correto? Isso não é correto? E relembrando uma coisa que eu já falei no canal, eu estudei ética, uma matéria de ética na faculdade. Só uma matéria, gente, eu não estudei ética. Enfim, eu estudei uma matéria da filosofia que era sobre ética e não existe nenhuma teoria ética que seja perfeita. Todas têm contra-argumentos, todas têm algum defeito. Então eu acho isso muito interessante de se discutir, porque não existe uma moral, não existe um senso comum que seja intocável. Então a gente tem que falar mais sobre isso, sobre essa disputa de narrativa e tal. É claro que existem exageros, o livro vai falar de vários episódios que são obviamente rupturas no que se pode ou não pode fazer, mas eu acho essa discussão de ética muito interessante, eu gosto muito desse assunto. E um detalhe que estava passando meio batido, mas eu mencionei que o Última Hora foi um jornal que existiu, ele era do Samuel Weiner, um grande jornalista, uma figura muito influente, porque o Rio de Janeiro era a capital do país nesse momento também, né, gente? Isso vai ser importante para a obra. E é uma coisa que é até difícil de explicar, porque eu ficava muito em dúvida o quanto desse livro é real, o quanto foi criado, e era muito legal de observar o quanto que era original ou não, o que tinha sido realmente pesquisado ou inventado. E no fim das contas, eu acho que não é uma reprodução de fatos históricos, apesar deles estarem presentes ali. E isso que ficou interessante, a brincadeira que tem no livro com brechas na história, coisas que ficaram mal explicadas, teorias que às vezes eram só teorias, né, que não eram fatos consumados, fatos históricos. Eu acho muito interessante que o livro parece um pouco The Crown, na minha opinião. Eu já mencionei The Crown em algum vídeo do canal, eu não sei quem assistiu, quem não assistiu, mas em The Crown a gente não sabe exatamente o que aconteceu ou não em relação à coroa britânica e tal. Existe toda uma discussão da própria coroa falar, tipo, isso aqui não tem nada a ver, ou isso aqui... Quer dizer, eles não falam, eles não confirmam nada também, né? Mas existem coisas que são fatos históricos, a morte da Diana, seja, sei lá, acontecimentos muito importantes do Reino Unido. Mas, de qualquer forma, no livro aqui, Última Hora, também tem isso. E personagens que existiram. A gente vai ter aqui Nelson Rodrigues, a gente vai ter aqui Carlos Lacerda, a gente vai ter aqui Getúlio Vargas como um personagem. E é muito bacana ver como eles são bem construídos e eles existiram, sabe? São pessoas
que são personagens históricas também. Eu tô falando muita palavra histórica, mas é porque é isso, né? Fazem parte da história do país e que estão aqui numa trama que faz sentido. Tipo, ela é bem montada, eu achei muito legal ver como essas pessoas se comportavam. Eu achei que fez sentido também. E pra quem não tá se lembrando, eu mencionei aqui na resenha que eu tô falando de início dos anos 50 no Brasil. Era governo Vargas, era não a ditadura Vargas, não o Estado Novo, mas a gente tem algumas reminiscências no livro, algumas lembranças desse período que foi a ditadura, que teve tortura. E as descrições de tortura na Última Hora são muito boas. São muito boas, obviamente, no sentido literário, mas elas são impressionantes e eu tenho que destacar elas porque depois de ler o livro, elas vêm com um plot twist que eu fiquei assim... É um dos tipos que eu mais gosto de plot twist, de reviravolta, que é aquela coisa que, se você tá prestando atenção, você pode até adivinhar, mas a maioria das pessoas vai ter uma noção de que, tipo, isso faz muito sentido e é aquela coisa que depois que apontam pra você, não tem como olhar de volta do jeito que você via. Tipo, depois que você vê uma vez, você vê daquele jeito pra sempre. E é incrível, assim, eu achei um plot twist muito bem encaixado, fez muito sentido, achei muito bacana, porque é aquela coisa óbvia que tá na sua cara, mas alguém precisa mostrar pra você. E a resenha de hoje não vai ser longa, gente. Se você me perguntar se eu gostei do livro, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu deitei pra ele. Inicialmente não foi agradável, eu realmente estava achando artificial, num sentido inteligência artificial. Achava que tinha uma crueza ali, ou uma secura que não era muito agradável de ler. Mas no fim das contas me acostumei, é uma coisa do estilo. E eu reconheci que a narrativa é o que fez esse livro ganhar o prêmio Sesc de Literatura. Eu fiquei meio confuso inicialmente com esse prêmio, né? Porque eu comecei a ler o livro e falei, que porra é essa? Mas eventualmente eu aceitei que o enredo ele salva muito, na verdade é um grande destaque. O que vai ter de idas e vindas, de reviravoltas, de tudo que constrói uma boa narrativa, o livro tem, e realmente foi algo que foi melhor do que eu esperava e fiquei feliz com isso. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu na real recomendo. Eu acho que se você gosta de coisas desse tipo, né, romances históricos, romances que envolvem... É meio policial também, eu diria. E além disso, eu fiquei meio chocado porque quando eu descobri que tem uma continuação, que o livro Bebida Amarga, do José Almeida Júnior, é meio que uma continuação do Última Hora, eu fiquei tentado a ler. E aí eu falei, eu não posso falar que eu não recomendo um livro que eu fiquei tentado a ler a continuação, né? Então, eu recomendo. Eu tenho que engolir meu orgulho e falar, eu recomendo sim. Vamos para uma breve conclusão para finalizar a resenha. A política no Brasil é um jogo de paixões, quer gostemos disso ou não. Essa foi a resenha de hoje, gente, a penúltima resenha do Giro pelo Brasil. Daqui 2 semanas eu volto com o último vídeo desse projeto que tá sendo incrível. Eu vou fazer um momento para agradecer todo mundo que me ajudou nisso também, para realmente dar um arremate para toda essa experiência. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Vocês acharam que eu tô parecendo muito hétero com esse cabelo e com esse boné? Eu tenho que voltar a me maquiar, gente. Eu vou voltar a me maquiar porque esses últimos dias tem sido de muita correria, mas tá meio hétero, não tá? Tá hétero demais, tô achando. Meio skatista. Ai, Deus do céu.